Bem-vindos a mais um podcast Luz do Mundo. E hoje eu quero trazer um conhecimento para vocês. Como vocês já sabem, eu vivi por toda essa parte do misticismo, do engano, travertido de luz, travertido de cura emocional, cura física. E hoje eu quero falar com vocês sobre a nova era. Quem me acompanha nas redes sociais vê que eu tenho falado sobre isso algumas vezes, porque é algo que está muito intrínseco, muito dentro e profundo dessas pessoas, das pessoas que, assim como eu, viviam neste lugar de engano, neste lugar de falsa luz. E hoje eu quero trazer algo para vocês, a palavra de Deus, que em 1 Coríntios 10, 21, a palavra de Deus diz: vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios, não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura, provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que ele? E eu sempre gosto de trazer o contexto do que estava acontecendo na época. A igreja de Coríntios era uma igreja cheia do Espírito Santo, mas ela se envolvia em idolatria, ela se envolvia em cultos pagãos, em adultério, em imoralidade sexual, entre outras coisas. E eu sempre gosto de falar, e muitos falam, que a Bíblia é um jornal mais atual do que o próprio jornal que a gente recebe todos os dias. Então, gente, a palavra de Deus, ela fala sobre um contexto que ainda existe, que ainda acontece. Pessoas cristãs que se envolvem, e hoje esse vídeo é para você que já é cristão, mas que de certa forma você acha que está tudo bem e que não tem nada a ver você praticar alguma coisa ou outra, como um exercício de yoga, como um reiki, um pêndulo, uma radiestesia, ler livros sobre a lei da atração e praticar a lei da atração. Então a gente vai falar um pouco sobre essas práticas da nova era que hoje permeiam a cultura cristã, né? Porque a gente pode falar que é uma cultura. O cristianismo em si, dentro dos templos, fora dos templos, as pessoas que se intitulam seguidoras e discípulos de Cristo. É muito importante que a gente fale da palavra. E o título dessa mensagem da Bíblia é Exemplo de Histórias de Israel sobre a idolatria. Então aqui fala as festas idólatras e a ceia do Senhor. Então eu quero trazer esse contexto para vocês, porque nós vivemos em um mundo em que tá tudo bem fazer outras coisas. Tá tudo bem inserir Jesus ao yoga, ao reiki, ao alinhamento de chakras, a meditações. Então eu gostaria de falar para vocês, muitas pessoas me mandam mensagens falando: Luísa, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, mas eu gostaria de falar para você que não é sobre poder ou não poder. Quando a gente se limita ao poder e não poder, ao sim ou não que um homem dá, nós estamos fadados a viver presos com uma mente num cabresto e não na verdade, que é a palavra. Então tudo que eu falar hoje aqui, eu quero e vou me basear na palavra, não é sobre a minha opinião, mas é sobre aquilo que Deus diz. E você não pode servir ao Senhor, mas também servir aos demônios, né? Beber do cálice do Senhor, sentar na mesa do Senhor, mas beber do cálice dos demônios. Isso, na palavra de Deus, não é coerente. Eu já falei até sobre isso, a coerência espiritual. Ou você está em Cristo e nova criatura é, e tudo se fez novo, você está negando a si mesmo, porque a palavra de Deus diz, Jesus fala, se você quer realmente servir, se você quer realmente chegar ao reino dos céus, negue a si mesmo. Pegue a sua cruz e me siga. O que é pegar a cruz? É pegar todos os pecados, é pegar as iniquidades, é pegar quem você era, é pegar as tuas crenças e os teus traumas e colocar aos pés de Cristo para que Ele traga a renovação, para que Ele traga a mudança de mentalidade. Assim como Romanos 12 também fala, renovai-vos pela transformação da vossa mente para vivenciar, né, para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o que é a transformação da mente? O que é você renunciar? O que é você buscar viver como Cristo vive? Ser realmente um pequeno Cristo, que é o significado do cristão. É isso aqui. É a espada, é a palavra de Deus. É você se alimentar da palavra. É você pedir ao Espírito Santo a revelação do que a palavra verdadeiramente é. E também fazer um estudo bíblico de fato do contexto, do que acontecia na época, o porquê Paulo falava o que falava e para quem ele falava. É muito importante. E a nossa aplicação nos nossos dias de hoje. E nos dias de hoje a gente está muito... Existem dois lados. O lado que não acredita em nada,
o lado que não acredita nem em anjos nem em demônios, e existe o lado que espiritualiza absolutamente todas as coisas. Que tudo é demônio, que tudo é espiritual. Mas eu creio num equilíbrio sobre isso. Eu creio sim que tudo é espiritual. Porém, nós abrimos ou fechamos as portas e as brechas para que as coisas aconteçam em nossas vidas. Então, gente, a nova era, ela traz muito isso em relação a Jesus é só um enfeite, Jesus é só um quadro que você vai ter na tua casa, Jesus é só um mestre ascensionado que falam, que veio como o maior mestre acima de Buda. Mas não, Jesus ele é o Filho de Deus. Ele é 100% Deus e 100% homem. O único que veio sem pecado e morreu em uma cruz, por mim e por você. E a partir dessa cruz, a partir desse derramamento de sangue, desse sacrifício vivo, nós não precisamos mais encontrar a paz em uma prática de yoga, tirar a ansiedade através de uma meditação frequencial ou um alinhamento de chakras. A nossa cura, a palavra de Deus fala que no nome dele os enfermos serão curados, no nome dele expulsaremos demônios. Então você não precisa curar através de um reiki, você não precisa aprender técnicas, você precisa de intimidade com o Senhor, você precisa de relacionamento com o Senhor, que foi para isso que ele nos criou. Então quando me falam, Luísa, eu posso ou não posso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aonde você andou quando você estava no mundo? Porque muitas vezes a gente vive um mundo místico, a gente vive um mundo de engano. E aí quando a gente se torna cristão, a gente ainda quer trazer aqueles padrões, aquela cultura. E o cristianismo é renúncia. O cristianismo é você verdadeiramente se render a Cristo. É você saber que não é sobre o que você pensa, não é sobre o que você sente. Ser cristão não é ser alienado. Ser cristão é entender que quem está no mundo está sendo escravo de algo. Escravo de alguém, escravo de alguma força. E a palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno. Então, quem governa o mundo, quem governa as coisas do mundo, não é Jesus. Mas a partir do momento em que você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, que você converte a sua vida e os seus pensamentos, quem governa o seu mundo é Jesus Cristo. E a partir do que Jesus faz dentro de você, você vai levar isso para o mundo. E o governo que está sobre a sua vida, que é o governo de Cristo, vai governar o mundo à sua volta, vai governar as pessoas ao seu redor, porque essa é a finalidade. Além do relacionamento, é a gente levar esse caráter. O id do evangelho é exatamente isso. E a prática da nova era tira Deus do centro. A prática da nova era fala, você pode confessar Jesus, mas você também pode ser seu Deus. Você também pode exercer esse controle sobre a sua vida. E, gente, o engano, a nova era, eu falo que ela não nasceu na Babilônia, ela não nasceu na Suméria, ela não nasceu no século XX. A nova era, ela nasceu no Éden. A nova era nasceu quando a serpente sugestionou a Eva, disse para Eva que ela poderia conhecer o bem e o mal. Que ela poderia conhecer todas as coisas comendo do fruto da árvore do conhecimento. E até hoje, eu vejo que a nossa maior luta da nossa carne é não querer saber tudo, mas se entregar para depender de Deus e viver sobre a vontade dele para sua vida. Então, a gente tem que sempre estar lutando com esse espírito de rebeldia, com esse espinho na nossa carne, que é um espinho que tenta o tempo inteiro trazer independência. Eu não preciso de Deus para tomar decisão. Eu não preciso de Deus para me acalmar. Eu não preciso de Deus para isso ou para aquilo. Eu não preciso de Deus para governar o meu casamento. O meu casamento é governado por mim e por ele. Eu faço o que eu quero, ele faz o que ele quer. E é isso aí. Eu vou pra minha aula de yoga. Se ele quiser, ele fica jogando videogame. Se ele quiser, ele faz um tênis, um esporte. Cada um faz uma coisa. E aí a nova era, ela traz algo que é o que Satanás ele mais quer. A individualização. A divisão. A contenda, a separação das pessoas. Porque a palavra de Deus fala lá em Gênesis que Deus criou o homem para a mulher, o homem e mulher, para eles se tornarem uma carne só. Deus criou e o propósito de Deus é família, é comunhão, é união, é essa ligação entre pessoas, é multiplicar. A nova era, as práticas da nova era
inconscientemente, sem você saber. Eu brinco que a nova era é tipo um caranguejo que anda pelas laterais, ele não anda pra frente e pra trás, ele não quer direto, ele vai chegando e ele vai te cercando pelas laterais e quando você vê, você tá completamente envolvido. E esse envolvimento com a nova era, ela acaba sendo tão sutil no começo, mas quando você abre os seus olhos, você já não consegue se ver fora daquilo, porque você depende daquilo pra viver. Porque aquilo fez a sua vida ser transformada em uma vida solitária, em uma vida que você precisa dar conta de tudo, em uma vida em que você é o centro da sua própria vida, em que o trono do seu coração não é ocupado por Shiva, o trono do seu coração não é ocupado pelo Reiki, por Buda, o trono do seu coração é ocupado por você mesma. O trono do seu coração tá com você, não tá em Cristo. Mesmo que você tenha confessado Cristo, mas você continua praticando, continua exercendo o que você fazia antes, o trono do seu coração ainda não viveu verdadeiramente uma rendição e uma entrega ao Senhor. E esse é o objetivo central da nova era e das práticas da nova era. As pessoas me perguntam sobre radiestesia, sobre pêndulo. E, gente, hoje eu quero ensinar vocês uma coisa. Sempre busque a fonte. Busque a fonte desse conhecimento. Porque ali você vai saber se esse conhecimento vem da parte do Senhor ou se não. Tem pessoas que me perguntam, mas o yoga é isso, é aquilo, hoje é usado pra isso, porque o yoga faz bem pra coluna, tá bom. Mas você não pode fazer um exercício de alongamento? Você não pode fazer alguma outra coisa? Tem que ser o yoga? Então, é uma narrativa que você constrói pra poder ainda continuar alimentando aquilo em você. Porque cada posição, cada postura do yoga, ela quer dizer o nome de um deus ou uma representação do que aquele deus fazia. Então, tem a pose do guerreiro, que é quando Shiva ele ia guerrear para destruir o mundo. Tem o Shavasana, que é a posição do morto. Para que alimentar isso? As meditações. A meditação do yoga, ela fala muito sobre a luz, né? A luz divina dentro de você, porque o divino mora em você, né? A gente escuta muito isso desse lado do tantra, das danças tântricas, né? Da ativação da Kundalini. A gente escuta muito sobre a luz, que é uma energia que ilumina, que é uma energia que ativa, que é uma energia que te transforma e que te deixa bem. Não é sobre isso. Não é sobre a energia te deixar bem. Não é sobre ela te curar momentaneamente, é sobre o que ela vai fazer dentro da sua casa. É sobre qual vai ser o resultado disso daqui uns anos. O resultado pode não vir mês que vem. Não pode vir daqui, pode até ficar, sei lá, uns 3 anos sem vir. Na minha vida durou 8 anos. Na minha vida foram 8 anos que esse engano me alimentava. Mas teve uma hora que só Jesus podia me ajudar. Só Jesus podia me tirar do buraco. Só Jesus podia me salvar. E é ali que eu vi que de nada adiantava passar por tudo isso, passar por todas essas práticas, morar na Índia. Se o único que podia me salvar já deu a vida por mim. O sacrifício já foi pago. A paz que eu preciso já foi paga na cruz. A ansiedade que eu vivia já foi paga na cruz. Eu fui curada de toda enfermidade. Eu fui curada de uma mente ansiosa através da palavra, através da comunhão, através do relacionamento com o Senhor, da intimidade com o Espírito Santo. Então é sobre isso, gente. A astrologia na minha vida é uma prática da nova era. A cartomancia é prática da nova era. É tanta coisa, a radiestesia, a quiromancia, o budismo, né? A prática do budismo também. Dentro do budismo, eu não sei se vocês sabem disso, mas o budismo, ele não acredita em Deus. Ele acredita que nós vamos nos tornar um átomo, que não existe Deus. Existe a energia que vai te levar a um ponto de iluminação, conforme você vai morrendo e vivendo, né? Que é o Samadhi, que você chega na sua iluminação, a roda de Sansara. E aí, uma vez, eu até vi um comentário de uma pessoa que virou pra mim e falou assim, ela tá falando mal do yoga, ela tá falando mal das coisas porque ela deve ter se decepcionado com algum mestre, com algum guru, e na verdade não foi isso. Eu estava na melhor fase da minha vida, materialmente falando, relacionalmente, emocionalmente falando. Eu tava super bem, eu tinha conquistado várias coisas que eu almejava, que eu pedia, mas aquele vazio permanecia, aquele vazio continuava, e as práticas da nova era, elas não vão suprir esse vazio. A única coisa que vai suprir esse vazio é Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz, pra você que hoje é cristã e pratica essas coisas, eu tenho certeza que quando alguém vem me perguntar alguma coisa no Instagram, ou se você tá se perguntando agora, é porque o Espírito Santo tá te incomodando. E se você sente 0,1% de dúvida, você pode ter certeza que o Espírito Santo não te quer ali. Que o Espírito Santo tá falando pra você, ei, isso daí não vem de mim. Isso daí não vai te edificar. Isso daí não vai melhorar a sua vida.
Isso daí não vai ser a resposta para aquilo que você está buscando, para paz dentro do seu casamento, para paz dentro da sua profissão. Essa não é a resposta. A resposta está em Cristo. A resposta está na palavra de Deus. E é por isso, e eu quero adentrar com vocês para a gente finalizar aqui esse vídeo, esse conteúdo sobre as práticas da nova era, e eu quero fechar com algo que saltou aos meus olhos quando eu li essa palavra de Coríntios. Enquanto ele fala algo que eu achei muito lindo, que ele fala: porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Deus é um pai ciumento. Ele não quer te dividir com ninguém. Ele não quer que você fique buscando outras coisas, sendo que ele pode te dar e te suprir, porque você veio de dentro dele. Na hora que ele foi te criar, ele te criou dentro, ele tirou você de dentro dele. É como uma mãe com um neném do ventre. Foi quando Deus disse: a fulana vai nascer. Foi ele, tirou de dentro dele para te colocar a vida aqui. Então tudo que você precisa mora em Deus, está em Deus. Busque a ele e tudo será saciado dentro de você. Ele é a fonte da vida. E ele termina, depois ele fala sobre a liberdade do cristão. Porque nós temos liberdade, porque tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. E quando você faz essas práticas, você não está fazendo, você pode até estar falando que está fazendo para o outro, né? O reiki, por exemplo, o yoga para outra pessoa quando quer virar professora, mas na verdade você tá fazendo para falar: eu curei. Através da minha aula de yoga, a pessoa chegou nesse lugar. Através de mim, através do que eu fiz, através da minha imposição de mãos, na verdade, no fundo do seu coração, o nome disso é orgulho. E foi pelo orgulho que Eva comeu o fruto. Foi pelo orgulho que houve separação entre Deus e o homem. Então, gente, fica a reflexão no meu coração para vocês. As práticas da nova era são práticas que te tiram da identidade do Senhor. E tudo que te tira do centro da vontade de Deus está querendo te colocar uma venda e um engano nos olhos para preencher o seu orgulho. E não para verdadeiramente negar a sua cruz, negar a sua cultura, negar tudo para seguir a Jesus. Porque Jesus é aquele que fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é aquele que te faz ser saciado todos os dias. As respostas que você precisa estão nele. A calma que você precisa estar nele. A cura que você precisa estar nele. Não busque nas outras coisas, porque ele é a fonte da vida. Ele é o criador de tudo e todos. E a partir do momento que você confessa Jesus, você não é mais criatura, mas você é filho. Você ganha uma identidade que nada, nem ninguém, nem prática nenhuma pode te roubar. É isso, que Deus te abençoe. E até o próximo episódio no nosso canal Luz do Mundo. Compartilha com quem você realmente acha que precisa escutar uma palavra realmente que vai trazer a revelação sobre as práticas de alguém que já viveu dentro delas, não de alguém que conheceu através de testemunhos, mas alguém que viveu lá dentro, tá bom? Um beijo, Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, tchau!